Salmo 78, quem já abriu sabe que tem 72 versos. Termina amanhã, né? Verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, o salmista Asaf ele vai contar a história do Egito, resumida, e também o povo no deserto, e pós alguma coisinha, e ele fala que vai dizer às gerações futuras, e nós somos também gerações futuras, né? Mas vai falar de um povo rebelde, duro, incrédulo, vai falar que Deus castigou esse povo por amor, e um povo muito rebelde, e depois aqui tem vou centralizar aqui nas perguntas do texto, que soam incredulidade, mas quero falar também, perguntar a vocês, não como ironia, nem como incredulidade, mas uma resposta correta. Tá bom? Também no verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Verso 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Verso 12. Prodígios fez na presença de seus pais. Deus fez os prodígios na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia como a nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu beber abundantemente, como de abismo. Verso 18. Aliás, o verso 12. Mas ainda assim perseguiram ou prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Aqui eu vou centralizar meu sermão, tá? É em todo o capítulo, mas eu vou destacar muito esses versos. Falaram contra Deus. O 18 fala, tentaram a Deus. O 19, falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Essa pergunta é de dúvida, incredulidade. Verso 20, com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. E aí a segunda pergunta, pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne? Terceira pergunta para o seu povo. Aí Deus ouviu isto, ficou indignado, por causa da incredulidade, da dúvida, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou seu furor contra Israel. Jacó e Israel é a mesma coisa, né? Por quê? Porque não creram em Deus, incredulidade, nem confiaram na sua salvação. Aí nós vamos para o verso 29. Então comeram, porque Deus deu água, pão e carne para eles. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejava. Deus fez a vontade do povo. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. 34. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Mas sabe como é que eles faziam isso? Eles se voltavam para Deus, se alegravam, oravam, cantavam, louvavam. Aí o verso 36 diz, lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Verso 41, tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. O povo vai esquecendo das bênçãos do Senhor, e volta a se rebelar. Verso 56.
Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Verso 60. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, é a parte da história, quando eles avançam, depois do mar e de entrar na terra. E passou, verso 61, e passou a arca de sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Quando a arca ficou com os filisteus, e ali houve muitas maldições, depois Israel ficou com medo de deixar a arca em outro lugar, em Jerusalém, levaram para Siló, ficou guardada por alguém, porque eles estavam temendo perder uma guerra junto com a arca. Não é? Mais à frente houve um arrependimento verdadeiro, a arca voltou, eles venceram a guerra. Até para mostrar que quem vence a guerra é Deus, e não os símbolos, e não qualquer objeto. Né? Verso 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. O que Deus fez? Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Verso 70. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. E o fez rei. Tá bom? Nós conhecemos a história. Então, eu quero destacar esses versos. Tentaram a Deus, verso 18. E verso 19. Falaram contra Deus, fazendo perguntas. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Uma segunda pergunta, pode Ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne ao seu povo? Deus ficou indignado com esses questionamentos, que eram questionamentos de incredulidade, de dúvida quanto ao poder de Deus. Então, nosso tema hoje é uma mesa no deserto. Nós oramos pelos enfermos. Pode Deus curar os enfermos? Amém? Pode, não pode? Pode Deus abrir portas de trabalho àqueles que precisam? Pode. Pode Deus nos abençoar nesta noite sempre? Pode. Né? Pode Deus desembaraçar tantas coisas e tantas dúvidas no nosso coração e mente? Ele pode, porque Deus pode todas as coisas. E quando dizemos a Deus, se o Senhor puder, nós estamos duvidando. Que o Senhor possa... De certa forma, estamos duvidando. Será que Ele não pode? Deus pode. Nós devemos ser muito diretos nisto. O Senhor pode todas as coisas. E nele nós podemos muitas coisas. Eu quero dar um exemplo nessa introdução. Um coxo de nascença com mais de 40 anos estava conformado com a sua condição. Mais de 40 anos, um paralítico, ele já não tinha mais esperança. E ele pediu o que para Pedro e João? Esmola. Que ele sempre pedia. Né? E ele ouviu uma resposta maravilhosa do poder de Deus. Pedro e João disseram, não possuo, Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Que presente maravilhoso, né? Deus pode? Pode. Todas as coisas. A pergunta é, pode acaso Deus fazer milagres? E lá em Efésios 3, 20, 21, nós temos uma resposta também maravilhosa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que é o Espírito Santo, que opera em nós. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Mais do que pensamos. Este homem de 40 anos, mais de 40 anos paralítico, Deus fez a ele muito mais do que ele podia imaginar. Aliás, ele jamais esperava isto. Ele só queria mesmo dinheiro. Agora, curado, ele vai ter que trabalhar, né? Vai ter que enfrentar a vida, vai poder cuidar da sua família. Agora deixa de ser cuidado para cuidar dos outros. Deus transforma as vidas. Deus muda as nossas vidas. Asaf, o salmista e músico que escreveu esse salmo, e ele conta a história às gerações futuras, e conta para nós também. Ele conta a grandeza, o amor, o juízo de Deus, denunciar a incredulidade, ele conta para denunciar a incredulidade, a rebeldia do povo no Egito, no deserto e pós-deserto. E ele chega até Davi, falando que Deus deu um rei maravilhoso para Israel, o rei Davi. Amados, Deus faz proezas,
E lá no Egito ele fez muitas proezas, derrotou os deuses egípcios e Faraó, que era também considerado um deus, e fez tantos milagres e proezas no deserto, coisas maravilhosas. E mesmo assim o povo foi rebelde, e ele teimava em ser rebelde, né? E Deus castigou, mas Deus guiou, amou e deu a lei, deu a terra prometida, e mais tarde deu o rei Davi. Por isso que eu destaquei o verso 19, 22, com as perguntas. Pode acaso Deus fazer algo, dar pão, dar carne, preparar uma mesa no deserto? Davi, no capítulo 23, acho que verso 5, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. Tem uma parte que eu esqueci. Li 3 vezes e esqueci. Alguém me lembra aí, por favor. O meu cálice transborda. Obrigado, viu? Que maravilha. E o meu cálice transborda, né? De tanta alegria e assim por diante. Pode acaso o pastor esquecer um pedaço de um versículo? Pode. Muito bom. Obrigado, viu? Pode acaso Deus curar, irmãos? Irmãs, você crê de verdade nisso? Eu creio. Se eu creio, eu peço a Deus que me cure. A minha oração, eu tenho uma oração que eu faço 5 frasezinhas. Cura-me, ó Deus, só que eu falo cura-nos também. Cura-me, ó Deus, serei curado, lá de Jeremias. Sara-me, Senhor, e serei salva-me, Senhor, e serei salvo. Converte-me a ti e serei convertido. Perdoa-me e serei perdoado. Restaura-me e serei restaurado. Pois tu és o meu louvor. Uma oração minha, né, tirada de parte de Jeremias e de Lamentações. Outra oração: seja Deus gracioso para comigo e me abençoe. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Né? E Davi, no 39, fala assim: eu, Senhor, que espero. Eu repito isso muitas vezes. E eu falo para mim também: tu és a minha esperança, outro bem não possuo. Eu tenho que estabelecer uma relação muito íntima com Deus, usar mais a palavra de Deus, para que a minha fé seja expressa, seja palpável, seja vista na minha vida. E quando a gente faz isso particularmente, eu não tenho para quem dizer, nem para quem me ouvir, a não ser Deus. Né? E afirmar: sim, Senhor, o Senhor pode preparar mesa para a minha vida. Na presença dos adversários, o Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor pode todas as coisas. Então, eu quero destacar 3 pontos. Primeiro, o deserto faz brotar dúvidas. E agora eu quero colocar para vocês que deserto aqui é real para eles, né? Para o povo que passava para o deserto, mas nós não passamos num deserto atualmente, não é? Mas quais são os nossos desertos? Nós poderíamos dizer muitas coisas, mas eu vou dizer que é o nosso dia a dia, aí todas as coisas estão incluídas ou inclusas no dia a dia da nossa vida. Nós não sabemos, essa semana eu tive algumas surpresas, porque eu não sabia que ia acontecer isso. Né? Então eu tenho que estar preparado para todas as coisas, e você também. Amanhã pode ter algo maravilhoso na sua vida, e você precisa esperar algo maravilhoso na sua vida. Né? E buscar isso de Deus. Não perder esperança. A fé, ela é constante. Paulo fala aos romanos que deve ser de fé em fé, no sentido de uma fé continuada, que não para, ela é sempre de fé em fé. Né? O deserto é o dia a dia, onde há desesperança, muitas vezes, há dúvidas, vontade de desistir, é algo que acontece muito na vida de muita gente. Escolhas que talvez não sejam as escolhas que Deus gostaria que tomássemos por causa dessas situações. Reclamação é algo que acontecia muito no deserto com o povo de Israel. E a gente toma também para as nossas vidas. Deus deu uma bênção maravilhosa há 3 anos da minha vida. Eu não posso esquecer que Ele fez isso. Né? Eu não posso esquecer que na primavera tem flores no quintal da minha casa. E tem cheiro bom. Tem coisas boas. Deus faz todas as... acho que um hino que nós cantamos aqui, não sei se em Cachoeira ou aqui, fala de toda a criação divina. Foi em Cachoeira. Né? Deus é grande, grandioso és tu.
mostrando as belezas de Deus por onde quer que a gente passa. Se eu aprendo a ser grato e ter olhos para ver todas as coisas, numa criança, num adulto, em qualquer pessoa, a beleza, o talento das pessoas, os dons, a música lindíssima que foi cantada aqui na primeira canção, todas as outras foram, mas a primeira eu achei maravilhosa. O coral, né? Finda-se esse dia, lá no começo, e depois conta toda a história, né? Como isso vai crescendo nas nossas vidas. A gente pode glorificar a Deus, a gente pode ser edificado com todas as coisas, com as orações, com tudo que fazemos, com tudo que Deus faz conosco. E o povo reclamava. Deus abençoava tanto, quando passava as bênçãos, o povo reclamava de novo, e de novo. As roupas deles no deserto, elas não envelheceram. Né? Quantas coisas, quantas dúvidas, quantas perguntas se tinham. Né? Por exemplo, como ter alimento, água, roupas e proteção no deserto? Como cuidar das grávidas, das crianças, da higiene? Como fazer com os doentes em 40 anos, com as doenças contagiosas? Como fazer com os fora da lei, com esses reclamões e tanta gente que podia cometer crimes, e sim, cometeram? Como responder todas essas perguntas? E o povo naturalmente faz perguntas. Nós fazemos perguntas também. Como, Senhor, eu vou fazer isto, aquilo? Será que eu vou conseguir? Né? Eu estou cansado, já estou há muito tempo orando, eu estou há muito tempo buscando, eu estou há muito tempo pedindo, estou batendo a porta. Né? Há muito tempo chorando por uma situação ou outra. Até quando, Senhor? E Deus vai responder para a gente, como nós conhecemos na palavra, né? Até a hora que Ele decidir, até a hora que for o tempo exato de Deus. Né? Então o deserto, ele brota dúvidas. Situações de sofrimento, de angústia, brotam dúvidas. Lá em Betânia se ouviu uma voz de duas mulheres, um em cada tempo. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se já prestar atenção isso em João 11, não sou a incredulidade de duas amicíssimas de Jesus. Jesus, ele frequentava a casa de Lázaro, Maria e Marta. Era um dos lugares mais preferidos de Jesus. Né? E elas conheciam a Jesus. Né? Elas sabiam do poder do Senhor Jesus. Mas elas entenderam lá que ele não podia ressuscitar Lázaro. Não tem mais jeito, Senhor. São 4 dias, ele já cheira mal. Pode acaso Cristo ressuscitar mortos? De 4 dias? Quando Cristo voltar e você será ressuscitado, ou Abraão, ou tantos outros, lá o primeiro homem da face da terra, você vai ver que Deus pode ressuscitar de 4 ou de milênios. E nós veremos isto. Não é? Mas não espere até chegar esse dia para você crer. Creia agora em tudo isto. Né? Naamã, outro exemplo, ele ouviu de Eliseu o seguinte: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás limpo de sua lepra. Olha que fácil, né? 7 vezes o Jordão, fácil, extremamente fácil, né? E é só fazer isto. Né? E o que ele respondeu? Ficou indignado. Se no texto do Salmo 78 Deus fica indignado com a incredulidade humana, agora Naamã ficou indignado porque o Eliseu deu uma tarefinha simples para ele, mandou um recado, inclusive, nem o recebeu. E ele diz assim: por acaso não temos rios melhores do que o Jordão em nossa terra? Aí ele cita os rios, e realmente tem. O Rio Jordão não é grande coisa, tem muitos rios maravilhosos, muito melhores que o Jordão. Né? Mas Deus não está falando do rio. A questão não era o rio. A questão era Ele próprio, Deus, dizendo que Ele pode curar no rio que Ele quiser. E sem rio também. Obedeça. Faça o que Deus está dizendo. Não duvide. Não seja orgulhoso. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer aquilo? Se você ouve a voz de Deus, se você lê a palavra de Deus e sabe que Ele pode, é preciso crer e esperar o tempo dele. Ou seja, Deus pode mudar a nossa dura realidade
em qualquer situação, em qualquer circunstância. E nós devemos crer nisto. O dia a dia faz brotar dúvidas. As circunstâncias, o que acontece conosco, os projetos que temos, será que nós vamos, não é? Mas Deus pode preparar uma mesa no deserto. Deus pode. O segundo deserto é lugar de exercitar a fé. Deus os livrou pelo deserto, na caminhada. Deus não livrou eles parados. Era preciso sair do Egito. E Deus dá ordem, até que Deus fala, sai agora, tem que sair. Vai para o deserto. Leva um monte de dúvidas. Mas Deus diz e eles obedecem. Mas chegando lá, quantas perguntas que nós já citamos aqui. Mas Deus faz isto para o povo, para inclusive testá-lo. E também ficam 40 anos por causa da teimosia, da rebeldia, da reclamação, né? E Deus vai determinar que aquela geração vai desaparecer e ficará a próxima geração. Veja quantos problemas nós podemos ter quando nós duvidamos de Deus, quando nós somos reclamões, quando a gente esquece de ler a palavra e confiar. Como Jesus diz em Mateus 27, 24, o que ouve e pratica as minhas palavras é como um homem que edifica a sua casa na rocha. O que ouve e pratica, não é? Deus vai junto. É interessante também, porque é muito interessante. Se o povo sofre, luta, reclama, ou está em pecado, ou está glorificando a Deus, está louvando, Deus está junto. Deus foi com eles no deserto inteiro, toda a caminhada, toda a jornada. Deus vê todas as coisas. E Deus, por certo, sente todas as coisas. Ele vê a dor do povo, a angústia, a sede, a fome, a roupa. Ele responde todas as perguntas, mas ele não diz. Eu preguei Atos 12 hoje, contei aquela história de Cornélio, Pedro, e lá eu disse assim, que Deus não contou aos atores naquela trama, né, maravilhosa, Deus não contou a eles o que iria acontecer. Como aqui também. Deus manda, você obedece e você confia que Deus vai mostrando na caminhada o que Ele faz. Ele não conta a nós o que vai fazer amanhã. Nós precisamos confiar e seguir e ver o que Deus fará. Deus venceu os egípcios, deu água, pão, carne, conforme o povo pedia. Guiou de dia com nuvens, mostrando direção e sombra ao carinho de Deus. À noite com fogo, direção e calor, porque fazia frio à noite. Abriu o mar, ainda assim o povo duvidou. Todo dia a pergunta, pode acaso Deus preparar-nos isto ou aquilo? Deus provou e castigou a rebeldia, sim, a incredulidade e a ingratidão. Recebemos, amados irmãos e irmãs, bênçãos, mas reclamamos também. Esquecemos do que Deus já fez e, às vezes, de novo, pedimos. Ficamos insatisfeitos com o que Deus já nos deu e ansiamos por mais coisas. Queremos mais. Somos muito ligados ao ter e não ao ser de Deus. Né? Hoje mesmo, falando do mesmo sermão de manhã, que não deveria misturar muito aqui, mas quando Cornélio ele buscava a Deus, Cornélio não precisava de cura, ele não precisava de dinheiro. Ele busca a Deus por Deus, pelo ser Deus. Ele não buscou de nada de Deus, alguma coisa de Deus. Ele queria ouvir Deus. Ele queria o próprio Deus. Esse era o motivo dele. Não é? E Deus espera de nós uma fé viva. Vocês se lembram daquele desenho, o filme do gênio da lâmpada? Peça três coisas. Não é? Às vezes, o evangelho hoje no Brasil e no mundo é bem parecido com isso. Né? Deus é como um gênio da lâmpada. Está ali, a gente abre a tampa, peça três coisas, meu filho, eu te darei, fazer a tua vontade. Né? E Deus não é assim. Deus não é gênio, ele é genial, maravilhoso, mas ele não é gênio. Ele é Deus. Definir Deus é uma bobagem que a gente faz. Ele é e pronto. Tá? Deus não está aí só para realizar os nossos desejos. Ele exige de nós fé, confiança, amor, fidelidade em nossas vidas.
Deus espera de nós a fé que o agrada, que serve, que agradece, adora, realiza e espera com confiança. Nos desertos da vida, no seu, no meu, nós somos provados dia a dia. Andemos por fé. Terceiro ponto, eu creio que está respondida a pergunta, não é? E você também respondeu. Claro que Deus pode, né? Preparar-nos mesa no deserto. Vocês lembram de Jesus? Lá no deserto, quando Satanás levou ele para ser tentado? Satanás não, o Espírito Santo, viu? Vocês estão concordando comigo? Não concordem comigo sempre. O Espírito Santo, eu errei, tá bom? O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Coloquei em ordem, né? Muito bom. Jesus venceu. Jejum e oração, Jesus venceu. O diabo aproveitou o momento mais fraco de Cristo fisicamente, mas o diabo às vezes esquece que ele estava muito forte espiritualmente. E a vitória é pelo Espírito, né? Não é pela fome, né? A gente vê isso. E mostra para a gente que a gente não pode se deixar vencer pela fome, por coisas, porque seremos tentados em nossas fraquezas. A gente precisa vencer essas coisas, tá? Mas não é o nosso sermão de hoje. Após o diabo tentar Jesus e Jesus vencer, o que aconteceu? O anjo do Senhor preparou uma mesa no deserto para Jesus. Lá em Mateus 4, ele foi servido pelos anjos. Olha que coisa maravilhosa. Deus pode, Deus faz, Deus fez, Deus fará. Nós temos que crer. No deserto, Deus manifesta a sua glória. Nas lutas é que Deus manifesta a sua presença em nossas vidas. Nas dores, no sofrimento, Deus se manifesta em nós. Aproveitemos esses momentos de luta para percebermos a presença de Deus e a sua glória em nossas vidas. Ele se manifesta quando é preciso, quando é necessário. Ele se manifesta nos impossíveis, nas impossibilidades nossas. Deus faz milagres necessários, nós precisamos crer nisso. Ele multiplicou alimentos em tempos de fome, no Novo Testamento aparece isso mais de uma vez, no Velho Testamento também temos isto, né? Fez brotar água da rocha, abriu rios e mares, Jordão por 2 vezes, o Mar Vermelho, fez cair pão e carne do céu, né? Libertou e transformou vidas. Paulo, o apóstolo, ele era um obstinado e respirava ameaças e mortes contra Jesus, lá no livro de Atos. Quando o Senhor Jesus se manifestou, Paulo caiu, quebrantado, e a bênção que Deus deu para ele foi um tombo, um quebrantamento, uma cegueira. Que bênçãos maravilhosas, Senhor, né? Amém? Olha. Muito bom. Depois, Jesus ordenou, leve lá para a casa de Judas, e Ananias vai cuidar de você. Deus não fala para ele, só leva na casa de Judas, e ficou 3 dias lá em jejum, oração, pensando em todos os seus pecados, tanta coisa errada que ele fez, não é? Até que Ananias apareceu lá e o batizou, e ele voltou a ver. Né? E lá no final da carreira de Paulo, em 2 Timóteo 4,17, ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, e ele guardou o quê? A fé, irmãos. Fé, a gente não pode perder a fé. Perca dinheiro, perca a cartinha de amor do seu marido, do seu namorado, perca, sei lá, o WhatsApp, do telefone daquela garota que tem vários jovens aqui, né? A garota que você pegou o telefone, esqueceu, não tem importância, mas não perca a fé. Perca uma grana, perca o trabalho, mas não perca a fé. Até a saúde, mas não perca a fé. Nós não podemos perder a fé em Jesus. Cantamos aqui, a Isis falou tanto de Jesus aqui na frente, né? Como é poderoso nosso Senhor. Ele é a nossa esperança. Nós não temos outro bem. A ciência não tem resposta para tudo. A medicina não tem. Um dia nós vamos mesmo. E que bom, morre aqui e acorda no céu. A gente nem vai se lembrar daqui.
Quem vai se lembrar de nós vai ser quem gosta da gente, quem vai chorar, lamentar, passar 3 dias de luto, ou uma semana, ou a vida inteira. Infelizmente, tem muitas pessoas que não fizeram luto dos seus queridos, e sofrem até hoje. Esse sofrimento é vão. É preciso descansar no Senhor Jesus, e deixar os mortos que enterrem os próprios mortos. Não é? E Paulo passou por isso, mas ele guardou a fé, fez todas as lutas, combateu os combates, enfrentou o dia a dia, os desertos na sua vida. Né? Jesus mesmo, nosso Senhor, sofreu tanto, ninguém sofreu como Cristo. Enfrentou todos os desafios, todos os desertos do dia a dia, todas as injustiças do mundo, porque nos amou, porque te amou, deu a vida por você, por mim. Qual é a resposta minha ao Senhor Jesus, ao nosso Deus? Ele se manifestou. Por isso, guarde a sua fé, aconteça o que for. Deus está aqui e faz milagres em nós. Creia e viva com confiança e gratidão. Ele pode e não duvide. A mensagem de hoje é essa, para responder. Deus pode. Não é se Ele puder. Ele pode. Por isso eu o busco. E não posso duvidar dele. Para concluir, queridos irmãos, Deus sempre preparou mesa no deserto para você, para mim, para todos nós. Sempre. Nós vamos ter olhos para ver. Né? Deus se manifestou quando se fez carne e nos salvou. Né? Vou falar de uma outra mesa que vocês conhecem muito bem. Ele nos preparou uma mesa especial, a mesa da ceia do Senhor. Lembra dela? Tomaram no ano passado? Pois é. Aquela mesa do Senhor. Quem preparou essa mesa para nós? Jesus. O que ela fala? Fala da nossa salvação. Ela é o Evangelho, corpo de Cristo. Este é meu corpo que é dado por vocês. O cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova vida. O que queremos mais? Deus já nos deu a salvação. Se Deus tem um autor, A.W. Tozer, um autor famoso, ele fala, Deus já me deu a salvação. O que eu posso mais querer ou pedir a Deus? Ele entendia que ele nem precisava pedir mais nada a Deus, mas Deus disse para a gente pedir, não é? Porque Deus é muito bom, Ele é bom, bom demais. Aliás, nem de mais nem de menos, Deus é bom e ponto, e basta. Né? E a sua bondade dura para sempre. Ele nos preparou mesa, todo mês nós sentamos à mesa do Senhor, o banquete do Senhor. 1 Coríntios 11, Marcos também. Na Bíblia e na vida podemos responder esta pergunta, sem duvidar. Deus pode, Deus fez, Deus faz. E Ele quer fazer mais ainda. Jesus foi preparar lugar para nós aonde? Na casa do... Está vendo mais uma mesa deliciosa? Foi nos preparar uma casa, um lugar, lá na casa do Pai, João 14. Nós devemos ter vidas gratas, somos gratos sempre. Nossa felicidade não pode depender das circunstâncias dessa vida. Nós devemos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Se hoje você está abatido, eu creio que há pessoas abatidas, sempre nós temos pessoas com alguma desesperança, alguma expectativa de saúde ou de qualquer outra coisa. Para cada um de nós, e para que você, se você não tem nada disso, ainda assim confie em Jesus. Você não pode, mas Ele pode. Ele pode. Por isso não desista, nós não devemos desistir. O livro de Hebreus fala assim, nós não somos daqueles que retrocedem. Os salvos não são daqueles que retrocedem. Não são daqueles que voltam atrás. Não são aqueles que voltam ao vômito, ao chiqueiro, que olham para trás. O crente em Jesus, que passa pela nova vida e cresce, ele olha para Jesus. Vai ter momentos difíceis, como Pedro, que foi andar sobre as águas e deixou de olhar para Jesus porque bateu um vento. Ou seja, apareceu na vida nossa uma dificuldade. Ela não pode fazer a gente tirar os olhos de Jesus, porque nós vamos afundar sem Cristo.
Mas é claro que Jesus, você é salvo, Deus vai lá e salva, puxa a nossa mão, nos salvando. Por isso não desista de crer. Uma outra coisa, está consumado, disse Jesus lá em João 19, né, na cruz do Calvário. Está feito. Está feito. Nós somos abençoados, o salvo é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. É. A palavra nos fala, Paulo vai dizer que nós já estamos em Cristo. Nós já estamos com Ele à direita do Pai. Nós não estamos ainda, mas estamos. É uma coisa de Deus, né? A gente não entende isso. Mas nós já estamos lá, o salvo já está lá. Se você entregou a vida para Jesus, sua vida está segura no Senhor. Se vivermos ou morremos, porque nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Estamos em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, você está perdendo uma grande oportunidade. Não perca hoje. Confie no Senhor, creia, entregue a sua vida para Jesus. Não tenha dúvida no seu coração e na sua mente. Ouça o que Deus tem falado. Né? Jesus disse também, deixo-vos a paz. João 14. E uma paz que o mundo não pode te dar. Você não quer uma paz que o mundo não consegue te dar? Eu quero sempre. Eu quero sempre. Né? Nós precisamos dela. Ele também diz, no mundo passais por desertos, por aflições, por situações difíceis, mas tem de bom ânimo. Como ter ânimo quando estamos passando por momentos difíceis? Só pela fé. Porque nós não temos motivo para ter ânimo, a não ser Jesus, a não ser a fé que nos leva a Cristo Jesus. Não dê lugar à incredulidade, dê lugar a Cristo na sua vida, porque Deus pode preparar para você, para mim, uma mesa no deserto. Quem sabe amanhã ou depois do culto você já tem uma bênção de Deus aí, e não esquece, se você recebe, fala assim, ó, Deus já preparou para mim, e me deu um banquete hoje. Cada bênção. Se você não recebeu ainda, fale, eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, como disse Jó. Que Deus te abençoe. Que Deus toque seu coração, porque eu prego, mas se o Espírito não te transformar, se não abrir o coração, né? Então vamos fazer isto, abrir o nosso coração para o Senhor, porque Ele pode transformar nossas vidas, pensamentos, sentimentos, ideias.